O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo em uma das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos sacerdotes, Padre Washington, Padre Kleber, queridos diáconos, queridos irmãos e irmãs. Celebrando o aniversário de ordenação do padre, a gente é chamado a pensar sobre o mistério que a palavra de Deus nos apresenta hoje, que é o mistério da missão. Há alguns dias, uma pessoa falava para mim e perguntava: Dom Marco, dê uma explicação mais geral, qual é a missão da igreja? Eu olhei para ela, dei aquele riso bem simpático, que é próprio da minha pessoa, e dizia: querida, a igreja não tem missão. Agora, a missão de Deus tem uma igreja. A missão de Deus tem um papa, tem bispos, tem padres, tem freiras, tem filhos de Deus, tem leigos. Mas é a missão de Deus quem nos tem. Nós não temos missão nenhuma. E é à luz do mistério desta missão que eu queria que a gente olhasse agora alguns aspectos bem rápidos. Olha o primeiro. Qual é o conteúdo? O que é que nós vamos levar? Nada mais, nada menos do que o mistério de Jesus Cristo. Olha o que nos diz o apóstolo na segunda leitura. Eu levei a vocês e quis apresentar aquilo que eu recebi. O mistério de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para a nossa salvação. É a única realidade que a igreja pode e tem que levar.
E é só isso que ela celebra. Quando a gente reza a oração eucarística segunda, que é a mais antiga de todas, e que traz essa expressão logo depois da consagração, celebrando, pois, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Porque a própria missão da igreja tem esse conteúdo objetivo. Eu não celebro o 7º dia da morte de ninguém, posse de ninguém, aniversário de ninguém, casamento de ninguém, ordenação de ninguém. E o que eu celebro é o mistério de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Todo o resto é intenção de oração, que eu mergulho neste mistério para ser apresentado ao Pai. O conteúdo é sempre Jesus. E nós temos a obrigação de apresentá-lo pela nossa vida e pela nossa palavra. Amém? Amém. Segunda coisa para a gente lembrar. Esta missão, para ser levada neste conteúdo, ela tem um instrumento que lhe é próprio. E qual é o instrumento? Olhem o primeiro. Todas as vezes que a gente se depara e lê na Bíblia sobre o mar, a gente está falando do mundo. Quando falamos de barca, estamos falando da igreja. Quando falamos de praia, estamos falando do céu. Jesus quer pregar e nos diz o texto, olha e vê que a praia está cheia e senta-se numa barca. Pede que se afasta para dela pregar. E olha o detalhe pequeníssimo. Esta era a barca de Pedro. Não é de qualquer barca que o Senhor fala. Ele tem o seu púlpito próprio. E a partir daí, desde que nós estejamos na barca de Pedro, ele quer fazer de cada um de nós um instrumento dele. E para isso, percebam, ele não olha as nossas capacidades, ele não olha a nossa habilidade, ele olha apenas a nossa disponibilidade. Olhem o profeta Isaías. Quem sou eu, coitado, um pobre pecador? Aqui estou, eu libero você e queima com a brasa. Olha o apóstolo na segunda leitura. Eu fui enviado e pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Olhem o mistério do evangelho. Vão para o meio do mar e vamos jogar redes. A segunda grande verdade que a gente tem que ver é que este anúncio deste evangelho, esta missão, tem um instrumento, a igreja, e nela, cada um. Terceira coisa que eu queria que a gente olhasse. O instrumento não precisa ser capaz, porque ele é capacitado. Deus não escolhe os capazes. Ele vai capacitar com a sua graça aqueles que ele escolhe para aquela missão. O profeta Isaías foi tocado pela brasa quente. O apóstolo diz de maneira clara que é levado pela graça. Olhem como essa expressão da graça se dá no evangelho. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Ou melhor dizendo, Deus não vai fazer milagre para convencer ninguém, porque Ele não precisa de ninguém, nem da fé que nenhum de nós professa. Agora, se nós professamos a fé e obedecemos ao que Deus nos manda, a sua palavra, pode ficar certo, o milagre acontece. O milagre não é anterior à nossa fé para nos convencer, mas o milagre é consequência de uma resposta de fé que antes obedecem à palavra de Deus e nela jogam a rede. Deixar-nos levar pela graça, participar dos sacramentos, buscar o Senhor, crescer na intimidade com Ele, para que deste jeito nós possamos deixar com que a graça de Deus realize a obra que é dela. Quarta situação da missão, só são 5, viu, padre? É rápido a quarta e rápido a quinta. Onde é que a gente vai? E se a graça que nos capacita, cada um de nós vai ser capacitado para uma determinada missão. Santa Catarina de Sena já nos diz, se cada um de nós procurasse corresponder à graça de Deus na vocação a que a gente recebeu,
a gente já tinha colocado fogo no mundo. Vejam, Jesus vai exatamente para a beira da praia, onde aqueles homens estavam pescando. E é ali que ele vai fazer a proposta. Eu fui mandado para ser bispo em Salvador, o padre para ser padre nessa paróquia. O outro foi mandado lá para Santo Amaro. Quem se casou vai ter a obrigação de evangelizar e de levar o Senhor na sua casa. E não pense que você vai ter condições, vai ter a obrigação de ficar fazendo coisa na igreja e deixando sua casa. Se você fizer isso, em São Francisco de Sales, você está traindo sua vocação. Isso não é mais nem só pecado, é heresia. Cada um tem que cumprir a sua missão. Quem é freira, tem que ser freira santa na sua congregação, na Ordem da Imaculada Conceição. E cada um de nós, no contexto em que a gente se encontra, vai ter que buscar as águas mais profundas. Quais são as águas mais profundas? Aquelas que vêm lá de dentro da raiz. Percebam, a gente se depara com tanta situação de sofrimento, com tanta gente angustiada, e a gente sempre olha por trás, ajuda e faz o superficial. Mas ir lá dentro e ajudar a pessoa a sair da condição de pecado, para fazer com que ela se enquadre cada vez mais no projeto de Deus, muitos de nós nem lembram de fazer. Ou eu avanço para as águas mais profundas, ou eu não vou ser nada. E cada um de nós tem que buscar o Senhor no contexto onde ele se encontra. Última coisa que eu queria que a gente olhasse da missão. E como é que a gente sabe que está fazendo a missão do Senhor? A figura foi clara. Você agora se torna pescador de homens. Eu fico assustado, porque a gente se depara com o desafio da fé que aqueles pescadores enfrentaram. Imagine alguém que é pescador a vida toda. Imagine alguém que é técnico na área. De repente chega alguém que tem a sua tradição de ser marceneiro, carpinteiro, e vem para cá me ensinar como é que eu, que sou pescador, vou pescar, jogando a rede para o outro lado. O desafio foi grande, e eles acolheram e tornaram-se pescadores de homens. Deus não vai mudar a nossa profissão. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, só que agora atraindo os homens para Deus. Agora aí vem. Se a minha vida não atrair as pessoas para Deus, conquistando e pescando os homens para Cristo, é sinal de que eu não estou seguindo. Este é o cuidado que a gente tem que avaliar. Eu conversava exatamente com a congregação de irmãs esses dias. Ai, Dom Marco Eugênio, a gente não tem vocações. Se não estão tendo vocações, porque Deus não vai deixar de chamar, porque vocação é dom de Deus. Parem para pensar. Será que o nosso testemunho atrai a nosso Senhor? Será que eu me tornei pescadora de homens, de seres humanos, para que alguém, vendo o meu estado de vida, queira seguir e queira crescer como eu vou? Lembrem que estamos celebrando 15 ou 16? 16, né? 22? Não, 16, né? 16 anos de padre. E a gente vai fazer essa festa bonita. E aqui eu queria dizer duas coisas. Primeiro a ele, depois a vocês. Uma vez eu fui me confessar, e aí na hora que eu acabei de me confessar, o padre olhou para mim. Eu não estava nem vestido de padre, nem apresentado como padre, nem o colarinho tinha. Mas a gente se trai pela vida da gente, né? Vê logo que é padre. O padre olhou para mim e disse: meu irmão, todo padre é um dom de Deus à sua igreja. Esta é a sua penitência de confissão. Vá ser dom para o povo de Deus. Que o Senhor seja cada vez mais dom, procurando levar Deus e fazer Deus presente para este povo. Agora com vocês. O padre não é mais
homem a serviço de Deus, mas ele é o próprio Deus por um homem a serviço dos homens. Que vocês saibam olhar e não ver a beleza de Padre Washington, mas ver a obra de Deus, que por meio dele quer chegar a cada um de vocês. Amém?